Governo federal anuncia liberação de mais 10 milhões de reais para municípios gaúchos afetados pela estiagem. Prejuízos com a seca já passam dos 2 bilhões. E mais. Seca do Rio Gravataí deixa autoridades em alerta. No litoral norte gaúcho, crianças aprendem desde cedo a prática do surf. E ainda a previsão do tempo para o final de semana, agora no Ubra Notícias. Boa noite. O governo federal anunciou hoje a liberação de 10 milhões de reais para o Rio Grande do Sul. O valor deve ser investido em ações preventivas contra a estiagem, como a recuperação de barragens. As perdas acumuladas na agricultura por causa da seca que atinge o estado já chegam a 2,2 bilhões de reais. A informação foi divulgada hoje pela Emater. Até agora, a cultura mais afetada é a de milho, com 37,56% de baixa na produção, se comparado com a estimativa inicial. A expectativa de uma safra de 5,3 milhões de toneladas caiu para 3,3 milhões. As regiões que apresentaram as maiores quedas nos rendimentos esperados foram Ijuí, Passo Fundo e Lajeado. Na soja, a pesquisa indica uma redução de 14,9% em relação à previsão inicial. No arroz, com uma redução de 5,5% até agora. A perda irreversível é da soja. Nós vamos deixar de exportar menos soja. Com certeza vai ter uma queda na produção de biodiesel e também de óleo internamente, com impacto na economia do Rio Grande do Sul. O milho vai ter um impacto em relação à renda do produtor. Mas nas cadeias produtivas, nós não vamos fechar nenhuma indústria aqui de suínos nem de aves, porque vai se ter uma produção de 2 milhões de toneladas menos de milho. Nós vamos acabar trazendo milho de outros estados. E os prejuízos podem chegar ao consumidor. Produtos como o leite e o frango devem sofrer reajustes de até 10% nos próximos dias. Segundo o presidente da Associação Gaúcha de Supermercados, o preço da carne de frango vai ser reajustado, principalmente por causa da alta dos insumos, ou seja, da matéria-prima necessária para a criação da ave. Já os produtores de leite vão aproveitar o momento para corrigir os valores que estavam sem reajuste há 3 anos. Tem que estar atento a ter um pequeno reajuste no leite, já que hoje ele está pagando o leite mais barato do que há 3 anos atrás. O leite, nessa situação, com essa seca, ele tem uma necessidade de um reajuste de 10%, que pode ser que na próxima semana tenha uma redução, em função da regularização dos estoques, em função de uma possível chuva. Para a Agas, a estiagem não vai provocar elevação de preço nos demais produtos, como os hortifrutigranjeiros. Até o momento, os consumidores não perceberam aumentos significativos nos valores destes itens. Os investimentos do setor produtivo em irrigação e em estufas praticamente eliminam qualquer risco de subida de preço em função da seca ou excesso de chuvas. Se mantém mais ou menos o preço. Não, acessível, né? Tá. Padrão normal, né? Mas o que eu compro assim de verdura e fruta, para mim os preços estão bons. Os preços se mantêm? Mantém. O desempenho da agropecuária é decisivo para a economia gaúcha. A pesquisa da Fundação de Economia e Estatística aponta o setor agropecuário do Rio Grande do Sul como o segundo mais importante do país, contribuindo com 11,8% da agropecuária nacional. Os dados mostram ainda que quando o produto agropecuário cresce acima da taxa do PIB gaúcho, o PIB do estado cresce acima do brasileiro. O ano passado é um exemplo. O PIB do Rio Grande do Sul superou o do Brasil. De acordo com a FEE, de 2001 a 2011, houve 4 quedas de produção no setor, todas por causa das estiagens. O baixo nível do rio Gravataí leva a prefeitura a promover ações para conscientizar a população sobre o uso correto da água. O racionamento na cidade não está descartado. Na margem é possível ver a marca sinalizando o nível normal do rio, mais de 2 metros. Na última medição realizada hoje, o Gravataí estava abaixo de 1 metro de altura. Ações para tentar diminuir os efeitos da seca já foram adotadas pelo município. Chegando a 1 metro o nível do rio, ou abaixo de 1 metro, a captação pelos produtores de arrozeiro vai ter um rodízio. 48 horas eles ficam sem fazer a captação de água e depois retornam a fazer a captação 72 horas. Com previsão de estiagem até maio, a tendência é de que o rio continue a secar.
não está descartado o racionamento de água em Gravataí. A gente está avaliando isso diariamente e estamos pedindo para que a população nos ajude. Nós queremos usar a água de maneira racional para não racionar depois. Então a gente está pedindo o apoio de toda a população para que a gente consiga passar esse período. Em condições normais, uma das margens do rio Gravataí chega até o muro desta casa. Hoje está a 6 metros de distância. Dona Evani, moradora do local, garante que não desperdiça água durante períodos como esse. Os banhos têm que ser rápidos e lavar a calçada, nem pensar. Não tem nada de estar pegando balde de água, jogando fora, não mesmo. Só na... Sabe como é que é, né? Eu sou do tempo da economização, né? De economizar as coisas, né? Não é de estar assim, estragando sem ser preciso, né? Longe dali, no bairro Castelo Branco, Marli e a sobrinha Luana também dão exemplo. O poço artesiano no fundo da residência fornece água para as principais atividades. É para o consumo, para lavar roupa, para fazer comida, banho, tudo é água do poço. Daí não tenho lavado calçada, não tenho lavado carro, nada. Então é só o poço e vamos gastar só o que é importante, né? A Prefeitura de Gravataí espera que toda a população da cidade siga esse tipo de exemplo. Nas ruas, outdoors exibem o recado. E um mutirão de limpeza do rio vai ser realizado a partir da semana que vem. Além disso, serão desenvolvidas atividades de conscientização sobre o uso correto da água. E foi liberado nesta tarde o bombeamento de água do Rio dos Sinos para irrigação de lavouras. De acordo com a Secretaria do Meio Ambiente, o nível das águas subiu. O bombeamento estava interrompido totalmente desde terça-feira. A seguir, crianças aprendem a prática do surf no litoral norte e ainda a previsão do tempo para o final de semana. Nós já voltamos. O DEMAI oferece vagas de estágio para estudantes de níveis médio, técnico e superior. As inscrições devem ser feitas pessoalmente no setor de seleção do DEMAI, em Porto Alegre, de segunda a sexta-feira. Termina hoje às 11h59 da noite o prazo de inscrição para o SISU. O candidato deve ter prestado a prova do Enem em 2011. O estudante deve escolher 2 opções de curso, indicando a sua prioridade. O resultado da primeira chamada será divulgado no dia 15 de janeiro. As inscrições do SISU são feitas exclusivamente pela internet.